superficiais, profundas e, às vezes, ruptura do inglúvio. Se ela está voando logo depois de se alimentar, algo que a gente já encontrou, né? A Gabriele, nas suas necrópsias, já encontrou algumas aves assim. Ela não está muito ferida, mas o inglúvio lesado, né? Aberto. A morte, quando ela ocorre, geralmente é por um trauma crânioencefálico, com lesões no parênquima cerebral e hemorragias intracranianas. Normalmente, a ave que bate, quando ela retorna a ter consciência, ela tem algum tipo de paralisia, algum tipo de paresia. Tá? Isso secundário a uma lesão, então, cerebral. Próximo. Então, o que a gente está fazendo no nosso projeto é radiografando todas essas aves acidentadas, mesmo que já tenha ocorrido, a morte já tenha ocorrido há 1 dia, 2 dias, os ossos estão íntegros, não sofreram autólise, e dá para a gente fazer essa análise, dá para ver o que foi fraturado. Então, tá. Então, esse tipo de exame que a gente está fazendo, buscando ali, investigando as possíveis fraturas. Aí, perda das funções vitais. Próximo. Então, várias técnicas com resultados aceitáveis já foram propostas e vêm sendo empregadas. Todas as técnicas, direta ou indiretamente, têm o objetivo de fazer com que as aves reconheçam a barreira espacial delimitada pelo vidro. Próximo. Então, uma das mais simples seria colar adesivos no vidro. Todavia, esse tipo de iniciativa já foi demonstrado que, quando não feita de uma maneira correta, ela é ineficaz. Por exemplo, adesivos muito pequenos ou uma quantidade muito pequena de adesivos, ela não funciona. Então, o tamanho e o espaçamento importam. A gente vai dar mais ou menos uma noção para vocês. Próximo. Então, você mesmo pode fazer. A nossa sugestão é fazer com papel contact, preto, e usar um molde, pode ser um molde de papelão, ou pode até desenhar à mão livre na parte de trás do contact e depois recortar o contact, você tem um adesivo. Próximo. É importante que os adesivos tenham um tamanho no seu diâmetro maior, de mínimo de 15 centímetros, e sejam espaçados no mínimo aí a cada 40 centímetros um do outro. Isso transforma o vidro transparente numa barreira bastante eficaz, né, para que elas não se choquem. Próximo. Uma alternativa um pouquinho mais avançada, quando as pessoas não querem perder o lado estético do vidro transparente, seria usar adesivos transparentes que têm a capacidade de refletir a luz ultravioleta. Se vocês se lembram bem, as aves enxergam nesse espectro e nós não. Então, aqui eu estou iluminando o mesmo adesivo com uma lâmpada ultravioleta, apenas para mostrar que ela é extremamente refletiva para esse tipo de comprimento de onda luminosa. E as aves, então, não têm problema nenhum em enxergar isso com uma cor que a gente não sabe qual é, né? Mas ela vai enxergar. Tá? Então, isso é disponível comercialmente no exterior, no Brasil ainda não existe, então aí fica uma ideia para a indústria. Né? E são vendidos com preços módicos, até via internet, ou em pet shops, ou em vários locais. Né? Então, isso daí, a pessoa não tem nem desculpa que vai estragar o vidro transparente. Né? Próximo. Outras alternativas menos arrojadas, assim, mais simples, né? Seria simplesmente pintar o vidro, mas aí, obviamente, você perde totalmente a transparência. Então, mas pode ficar bonito, né? Como esses exemplos aí. Próximo. Mais simples ainda é sempre fechar as cortinas e persianas, mas muitas vezes isso não funciona. No caso de muro, no caso de grandes edifícios com grandes janelas que não têm cortinas nem persianas, mas algo simples que às vezes resolve por uma casa.
Próximo. Também, na época de campanha, né, eleitoral, a gente vê muito isso. Na parte de trás dos vidros dos carros, eles põem aquele adesivo grande e perfurado, que a pessoa que está dentro do carro enxerga bem o que está fora, e quem está fora só enxerga o desenho, né? Isso também é uma opção interessante. Alguns estabelecimentos comerciais usam isso e não perdem a transparência de dentro para fora. Próximo. Mais modernamente, isso aí é um avanço, realmente. Existe uma empresa na Europa e nos Estados Unidos, particularmente na Alemanha e Estados Unidos, que se chama Ornilux, que já produz comercialmente vidro com essa capacidade de refletir a luz ultravioleta, com uma lâmina interna dentro do vidro, né? E eles não usam nenhum tipo de desenho, eles usam um traçado de linhas que, segundo os pesquisadores da empresa, se basearam na natureza. Eles observaram que as teias de aranha, vocês devem ter percebido que é difícil você encontrar uma ave que passa pela teia de aranha. Eles descobriram que nas teias de aranha também existem substâncias que refletem a luz ultravioleta. Por isso que as aves não passam pelas teias de aranha. Então, eles fizeram um padrão de teia de aranha dentro do vidro, né, embutido no vidro, e esses vidros são comprados e usados para estabelecimentos comerciais ou casas. A empresa se chama Ornilux. Vocês podem encontrar na internet. Tá, então, só voltam para trás. Ali você tem um exemplo do que a ave vê e o que a gente vê. A gente vê totalmente transparente esse vidro. Próximo. Então, nos Estados Unidos, né, eu mostrei para vocês que existe aquele estádio que é uma armadilha mortal, e ao mesmo tempo tem também livros e toda uma comunidade de arquitetos e engenheiros que sabe como projetar até edifícios que são seguros para as aves. Então, é um país de contraste mesmo, né? Tem as piores coisas e as melhores coisas em relação a esse tema. Vocês também podem achar na internet esses guias para construção e para posicionamento de vidros. Próximo. Então, o projeto tem o objetivo de alertar para esse problema, apresentar estratégias de prevenção, registrar ocorrências e bem como investigar essas lesões que vocês viram alguns exemplos ali, né? Provocados por acidentes, e todos aqui podem participar. Eu vou mostrar como. Próximo. Nós temos um website que nós desenvolvemos junto com a administração da Universidade Federal do Paraná. Esse website tem um sistema de geoprocessamento, no qual você pode registrar, então, onde aconteceu o acidente, pode fotografar a ave e colocar nesse site. Inclusive, se tiver interesse e disposição, você pode encaminhar essa ave para os nossos laboratórios, que também têm o endereço nesse site. Próximo. Então, ele registra as colisões e também você pode encaminhar as aves machucadas, que não morreram, para o Serviço de Medicina de Animais Selvagens, do HV, o FPR, chefiado pelo professor Rogério Lang. E as aves mortas podem ir para o laboratório de ornitopatologia, que fica na frente do Hospital Veterinário, no campus do setor de Ciências Agrárias, né, no mesmo local do HV. E lá a gente vai sempre trabalhar com essas aves investigando esse tema, por meio de raio-x, necrópsias, e em breve esses dados serão publicados. Próximo. Então, aqui só um exemplo de como abre a planilha que você vai registrar o acidente. Tem espaço para você fazer o upload de fotos. Próximo. Então, a Kátia já comentou isso, eu também vou novamente enfatizar, né, que além da caça, principalmente destinado ao comércio ilícito de ave e fauna, da destruição do habitat natural, torna-se evidente que o vidro empregado nas construções é causa de morte de aves relacionadas ao aumen. É importantes dados do Brasil que não estão presentes ainda na literatura, que a gente precisa adquiri-los, né, a gente precisa recebê-los. A gente vai propor prevenção desses acidentes e investigar essas lesões. Próximo. Estamos presentes também no Facebook. Só digitar entre a vida e o vidro. Lá vocês vão encontrar muitas informações, vídeos, até e tudo que é relacionado a esse projeto. Próximo. Então é isso, essa frase de efeito, também dita pela Kátia. Obviamente, ninguém está propondo não utilizar mais vidro, né?
Então, acreditamos que com ações simples de conscientização seja possível proteger as aves e ainda reter as vantagens estéticas da sua utilização, sem ter que escolher entre a vida e o vidro, daí o nome. Vocês sabem, o cartunista, criador do Níquel Náusea, Fernando Gonzalez, desenhou esse cartoon aí em homenagem ao projeto e por intermédio do professor Biondo, né? E nós recebemos isso também. Então, quero agradecer o espaço cedido e devolvo a palavra para a vereadora Kátia. Muito obrigada, professor Fabiano. Agora, com a palavra, engenheiro agrônomo e mestre em zoologia, o professor Pedro Scherer Neto. Bom, boa tarde a todos. Eu queria agradecer muito a vereadora Kátia, professor Fabiano, pelo convite a vir hoje aqui apresentar esse projeto que é muito importante. É um dos assuntos que já é desenvolvido em muitos países, mundo afora, que tem cidades muito grandes e com muitos edifícios, construções envidraçadas. O problema é que, fora do Brasil, nos países do hemisfério norte, há muitas aves migratórias, muito mais do que tem no Brasil. Então, a gente não tem ideia de qual é a dimensão do impacto causado por essas superfícies espelhadas que as aves, infelizmente, confundem com a continuação do ambiente que elas estão percorrendo. Então, eu quero muito agradecer ao convite a mim formulado pelo professor Fabiano e Rogério Lang para participar do projeto. A minha função nesse projeto é identificar as aves que colidiram, que sofreram um acidente, para a gente ter uma ideia de qual parte da avifauna da cidade de Curitiba sofre com esse impacto, que infelizmente é uma coisa que a gente não pode negar a existência, não pode ser contra a existência, tem que achar um meio de controlar, de melhorar. E eu acho que já teve, agora pela explanação do Fabiano, que já tem vidros que impedem que uma ave colida com a superfície envidraçada ou espelhada. E também, vereadora Kátia, professora Fabiana também, cumprimento-as por estar dando essa oportunidade de discutir publicamente o projeto. E agradeço e estou à disposição para quaisquer perguntas. Muito obrigado. Agora convido o diretor do Sindilouças, o senhor Neri Roberto de Lima, a fazer sua explanação. Boa tarde a todos. Tá? Recebemos um convite de vocês para participar dessa reunião. A gente não pode falar, no geral, pela empresa de vidro, mas estamos aceitando todo tipo de situação para que resolva esse problema. Existe o vidro, na Europa principalmente, é muito usado, em grandes obras, mas o que a gente vê são custos, talvez baratear custo para ser usado. A gente trabalha dentro de um padrão que é o que a gente consegue fazer aqui. Mas o que vocês criarem, o que vocês pedirem, o que for necessário, a gente está à disposição de vocês para resolver o problema, claro, sem dúvida. Até porque a gente sempre defende a natureza, né? Sem dúvida. Né? Então, eu acho que o pessoal mais jovem tem mais possibilidade de buscar uma solução para o problema. Então, o que precisar ser feito, a gente vai procurar ajudar, a nível de Brasil, inclusive, porque a nossa associação que comanda o vidro, a Bravidro, é de São Paulo. Então, eu vejo assim, se a gente conseguir criar em Curitiba, e for um projeto bom, um projeto que não impeça o trabalho das pessoas, que não venha a conflitar ambientes, seria interessante para a gente passar para os outros estados, porque a gente está sempre se informando, trocando ideia, né? E esse problema a gente já sabe que existe, mas tem outras coisas que causam a morte de passarinho também. Não é só vidro, é carro, é gato, é a natureza. Ele se adapta ao meio ambiente, mas se a gente puder dar uma ajuda, seria bem interessante. Então, eu agradeço vocês nos convidarem para vir aqui. São
muita gente que depende do vidro, são bastante vidraceiros, vocês não imaginam assim, o número de pessoas no Brasil que trabalham com vidro, tanto empresa como associações também, né? Então, se surgir por Curitiba, seria bem interessante. Vamos torcer para que a gente ache uma solução, né? Então, estamos dispostos aí, o que precisar aí, já foi passado aí, que estamos abertos aí, tá? Beleza? Eu acho que é uma coisa boa. Obrigado. Agora a gente vai deixar a palavra com vocês, quem quiser fazer inscrição para fazer algum comentário, sugestão, questionamento. A Emily está com o microfone e a gente está aberto à sugestão de vocês. Eu queria só completar para vocês, tá? Até o posicionamento de colocação do vidro já evita colisão, entendeu? O próprio posicionamento do vidro já evita colisão. Se vocês analisarem bem, o pássaro ele vai ver uma mudança de ambiente, ele também diminui a velocidade de voo. Então, eu até trouxe algum material, mas praticamente saiu tudo ali, eles já tinham pesquisado. Então, vidro com serigrafia especial, uma coisa que não comprometa muito a fachada. Vidro mais escuro, ajuda bastante. Vidro impresso, aquele vidro que não se enxerga, que também dá para ser usado em alguns... São várias obras que são usadas aí, talvez aqui no Brasil não use muito, mas lá fora usa bastante. Em vez de usar parede de alvenaria, se usa vidro mais grosso, bastante, até para baixar custo, evitar queima de material. Essa redução de reflexo do céu, nuvem, árvore e tal, são coisas que poderia baixar o nível de reflexão em cima da prata que é usada, entendeu? Diminuir um pouquinho para não ficar tão refletivo, tá? Então, a serigrafia é uma coisa bacana, ela pode cobrir 5%, 6%. Existem faixas que você faz no vidro, quase que você não percebe, assim, em espaçamento de 4 centímetros também ajuda. Então, já foram feitos bastante o uso disso e houve uma redução bastante elevada. Mas eu acho que quanto mais pesquisar, melhor, tá? Então, isso aqui eu não sei, daí se precisar alguma coisa, a Divipar tem, a nossa Associação do Paraná Divipar, pode entrar em contato, tem bastante material sobre isso, né? Então, não precisa nem ser o sindicato, né? O nosso, pode ser a própria associação. E também a Abravido, hoje nós temos aí consulta na Abravido, que tem de tudo que precisa, tá? Até material, para vocês pegarem, olharem e ver o que é, tá bom? Então, eu já queria aproveitar e perguntar, se é muito oneroso esse tipo de processo, como algo similar ao Ornilux ali, de colocar um filme, embutir um filme no meio, algo assim. É a massa que já sai. É. A massa que já sai com esse... E seria muito oneroso, assim, a gente começar... O custo da produção deve ser muito oneroso. Porque a linha de produção de vidro ela é contínua. Desculpe. A linha de vidro ela é contínua. Você derrete a areia de um lado e o vidro vai saindo em velocidade. Quanto maior a velocidade, menor a espessura. Então, eles produzem em quantidades... E a gente, acho que dentro da linha de fabricação do vidro, a gente não vai conseguir fazer esse tratamento, porque deve ser matéria-prima um pouco mais escura que entra para poder fazer aquela modulação, né? Que é igual uma varetinha, né? Que ele pega a vareta que fica jogado, né? Eu, na verdade, eu não conheço o vidro, não cheguei a pegar o vidro na mão. A gente já estudou, já viu, É que cada vez que tem um projeto que se fala em arquitetura, a gente teve uma consulta aí há uns 2 anos atrás, com um arquiteto aí que teve na Europa, mas não conseguimos o vidro. Não conseguimos uma amostra? Não conseguimos acesso ao Seria vidro. interessante a gente arranjar? Porque no Brasil sempre, tudo que é lançado lá fora demora muito para chegar aqui. Quando chega aqui, a gente já sabe tudo, mas não tem o material na mão. Mas se houver uma procura maior, uma pressão, a gente vai ter acesso com certeza, porque daí a gente aumenta o número de pessoas querendo, né? Mas é um vidro bem caro, são vidros especiais, né? Entendeu? Hoje você tem vidro, o que você quiser tem vidro. Tudo que você precisar de material tem.
Então, se a gente descobrisse algum tipo de substância que reflete a luz ultravioleta, a gente poderia fazer algum tipo de Sim, experimentação? Poderia. Com quem que a gente poderia entrar em Então, contato? o ideal... então, eu vim aqui como representante, mas não para debater o assunto. A gente só está conversando, até pelas meninas aí e tal, mas, pela vereadora, mas a gente poderia, você que está mais envolvido nisso, já está mais dentro do assunto, poderia entrar em contato. Eu posso depois ver o telefone da Celina, que é da Abravida, e vocês conversarem mais para ver o que se consegue, porque ela está mais junto às fábricas, a gente não está tão junto com as fábricas. Nós simplesmente recebemos a matéria-prima e transformamos ela nesse vidro temperado, no vidro laminado, entendeu? Para ser vendido. Então, nós praticamente só trabalhamos no vidro, nós não produzimos. Tá? Mas podemos dar uma pesquisada boa, buscar mais coisa. Tem muita coisa no meio que não foi falado ainda, né? Entendeu? Mas dá para ser feito, claro, tranquilo. Eu posso te passar depois isso aí, que precisar. Beleza. Inclusive, eu tenho o telefone nós temos uma associação com a Divipar, que é o Marcos é o presidente. Depois eu deixo o telefone dele para você. Perfeito. Que eu sou do sindicato e ele é da associação. Eu também sou da associação, mas ele é presidente. Daí você entra em contato com ele e dá uma perguntada, ele já te passa tudo aqui. Tem tudo aqui, ó. Celina e tal. Depois eu te deixo para você isso aqui. Tá? Ó, até quero passar já para você. Se você puder entrar em contato aí. Celina, esses aí são o pessoal que é a cabeça da área de vidro aí, tá? Beleza, muito obrigado. Mas seria muito bom se descobrir aqui em Curitiba alguma coisa que evite isso aí. Nós vamos sair na frente do mundo, inclusive. E tem alguém aqui em alguma empresa que você acha que seria mais aberto para a gente experimentar alguma coisa? Não. Isso vai ter que ser nível de fábrica mesmo. E então, as fábricas aqui em São Curitiba, Paulo, mais em São Paulo que você vai encontrar. São Paulo, interior de São Paulo e Rio de Janeiro. Tá? Mas se você conversar com a Celina dessa parte, a Celina é da Bravida, ela vai te dar toda a informação que precisar aí. E se precisar trabalhar no material, isso a gente pode trabalhar. O equipamento para isso nós temos, né? Entendeu? Isso da gente pode fazer aqui. Isso aí nós temos tudo, né? Só não fabricamos o vidro. Tá? Beleza? Posso fazer uma pergunta, vereadora? Professor Fabiano, só uma dúvida. O projeto é um projeto de pesquisa e tem prazos para encerramento? Após isso, o site ainda vai continuar disponível? Como que vai ser as formas? Então, a gente começou agora. Não temos ideia de quanto tempo vai durar. Mas, além de ser um projeto de doutorado da Gabriele, ele também é um projeto de iniciação científica, já foi aprovado, vai ser contemplado com bolsa. Então, vai ter gente da graduação estudando. E ele está registrado como projeto de extensão também. A atividade do projeto de extensão vai começar, eu estou planejando aí, me organizando para começar no final desse ano. E, se eu começasse esse ano, ia ficar muita coisa em relação a um projeto apenas, né? Mas a partir do ano que vem, eles terão bolsistas de extensão também. Então, mas até lá, eu tenho intenção de ter entrado em contato com indústria, ter começado a expandir esse projeto, que daí essas pessoas vão ter mais atividades, né? Então, quanto tempo vai durar? Não sei. Espero que bastante. Eu acho que é uma linha de pesquisa que tem muita coisa para... Como foi dito aqui, talvez tenham outras substâncias, outras formas, outras coisas que se possa fazer no vidro que tenham o mesmo efeito, né? Mas então, o que a gente fez de levantamento e o que a gente conseguiu achar, né, e do que a gente tem de experiência é isso aí. Mas quem sabe a gente vem com uma solução nacional, uma solução de Curitiba aí. Essa é a minha esperança. Agora? Agora foi. Na verdade, eu pergunto mais para o auxílio mesmo nosso do gabinete com a vereadora de como podemos auxiliar no projeto, realmente. Se ele tivesse um prazo, o que a gente poderia fazer para que ele durasse mais tempo? E até a aplicação dos estudos. Primeiro, tem o site para cadastrar, que encontrou a AVE, vai ser feito estudo das doenças, da causa morte, até mesmo se ter alguma patologia, mas vai ter um local piloto para se aplicar os adesivos e... O vidro, mais para frente, ainda não tem nada certo. Na verdade, quando ocorre um acidente, a gente orienta. E algumas pessoas já colocam adesivo, já estão com adesivo, porque eles já leram no site. Então, a coisa vai acontecendo automaticamente. O projeto começou há poucos meses, já temos dezenas de aves necropsiadas, radiografadas. É algo que acontece, ele é alimentado semanalmente, né? É bom, por um lado, mas é ruim de saber que isso está acontecendo de uma maneira tão disseminada. É bom porque a gente acaba sabendo mais e tendo mais dados e podendo estudar mais.
Só que é triste pelo lado que a gente vê que é algo que é muito comum mesmo. Então, vamos ver. Eu acho que ele tem potencial de ser um projeto perene, a gente está sempre estudando isso aí. Como aquele pesquisador norte-americano, ele estuda isso desde 1974, né? Então tem chão aí para a gente chegar no nível de conhecimento dele. Então, é que, só para entrar com uma sugestão, que num prédio da prefeitura nós temos grande problema, até conversando com os funcionários, que é o da 7 de setembro, o edifício Delta, né? Que é todo espelhado. Eu não sei se poderia ser uma forma... É João Gilberto? Desculpa, falei. É o Laucas? O Delta é o Laucas, né? Que é todo espelhado. Talvez seria uma opção de projeto piloto. Podemos buscar parceria com a prefeitura. Acho que seria um local bem interessante e que muitos problemas de diários mesmo de aves com colisões. Eu entrei em contato com a empresa 3M, que tem alguns filmes para automóvel, né? Isso, filme. Eles têm alguns transparentes e para ser transparente e trazer os benefícios que o filme traz, ele tem que refletir a luz ultravioleta. A gente vai fazer uma análise de quanto que ele reflete. Se refletir o suficiente, talvez a gente consiga, sem mudar nada, né? Só colocando um filme. Mas o ideal é que, como a gente está discutindo, é que fosse algo que já vem com vidro, que a pessoa depois não tenha esse trabalho, né? Então, vamos ver. Eu acho que tem potencial para a gente continuar transformando isso numa linha de pesquisa e cada hora estudar um aspecto do projeto. Beleza, obrigado, professor. Eu queria, porque o interessante a gente seria, porque tudo que é pesquisa que estão sendo feita, Europa, Estados Unidos, o ideal seria fazer um levantamento aqui, né? O que é possível fazer aqui, né? Poderia ser até a nível de Curitiba. Agora, temos que pensar também, ele bate em fio, ele é atropelado, são várias causas que acontecem. Precisava buscar o que é realmente que bate no vidro, para a gente ter uma ideia de quanto que é. Né? Eu achei curioso até que você... E ver se reduz também, né? Você fez um comentário que eu até excluí da apresentação, mas que ele é verdadeiro. A principal causa de morte de aves são os gatos domésticos. Só que o veterinário tem uma certa barreira para conversar sobre isso, que eles são nossos pacientes também, né? Então é igual você ter dois pacientes e um mata o outro, então fica meio difícil de você escolher um lado. Mas é verdade, você trouxe isso, mas assim, a casuística de acidente em vidro ela é semanal no hospital veterinário e agora ficou maior ainda porque a gente tem o site. Então, assim, acho que acredito que em torno de 1 ano a gente vai ter aí o começo de uma estatística interessante, né? Claro que vai demorar aí acumulativamente uns 5, 10 anos para ter uma boa noção, assim, mas em 1 ano a gente já vai ter um número aproximado do que está acontecendo. Até queria, não tem nada a ver com o que a gente está falando, mas está ligado a pássaros. Se você perceber, como eu estou em Curitiba faz muito tempo, estou na Água Verde, a gente só via pardal, só pardal em Curitiba. Era assim, absurdo. E não se vê mais na Água Verde o pardal. Então, você vê muita sabiá, saíra, sanhaço, até eu estava falando dos tucanos, um mini tucano, um pequenininho, que eu vi agora semana, nunca tinha visto, né, um pinheiro comendo pinha. Mas um negócio interessante é pardal. O pardal está desaparecendo daqui. Talvez não está, porque ele come de tudo, só que ração de cachorro ele não come. Mas e a sabiá come, né? Exótica, né? Não é indígena. Mas eu acho que, não sei se isso que você falou é bom ou ruim, ecologicamente falando. Talvez seja porque a gente está invadindo o local deles. Eu acho que a melhor pessoa para falar sobre esse assunto é o Pedro Scherer. Vai dar uma ideia para nós aí, já que estamos até 4 minutos? Bom, você mora na Água Verde, é isso? Eu acho que toda a cidade está crescendo muito. As casas antigas que tinham telhado, que é o local de reprodução do pardal, está desaparecendo. Então, eles estão perdendo o local de reprodução. Eles estão indo para áreas que ainda tenha telhado que eles possam encontrar uma brecha e fazer o ninhozinho dele ali. Então, realmente é verdade. As aves que constroem ninhos em árvores ou arbustos, elas estão muito mais frequentes. Ou como o João de Barro, a gente encontra em qualquer lugar da cidade, ele faz o ninho dele com barro. Um sabiá faz ninho com gravetos de folhas de outros materiais, um sanhaço, a mesma coisa. Então, o que nós estamos perdendo as casas antigas e aparecendo muito mais prédios modernos, promovendo habitação para um maior número de pessoas. Curitiba cresce espantosamente. E nós temos aves em qualquer lugar da cidade. Então, o que eu acho que o caso do pardal é uma perda de local de reprodução, por isso a gente não observa mais essa espécie com frequência.
Eu gostaria de fazer uma pergunta, professor, só colocar alguns dados assim. Eu sou esposo da vereadora e nós morávamos ali no bairro do Cabral. E ali é muito comum, eu não sei, eu sou totalmente leigo na questão de pássaros, mas tem uns papagainhos que moram exclusivamente no bairro do Cabral. Eu não sei, é bem próximo ali à região da Agrárias. Por volta de 7 horas da manhã eles saem, fazem uma zoeira, um barulhão, parece que eles vão trabalhar, né? E 5 e meia eles voltam para casa. E é só no Cabral, eu nunca vi em outro lugar, não. Não sei por que tem essa exclusividade ali. Talvez o professor possa explicar por que aqueles passarinhos moram ali. Tá? Outra coisa que eu gostaria de colocar também, aproveitando já para fazer tudo de uma vez, aqui na Câmara Municipal, nós temos ali um anexo, a ligação entre o anexo 1 e 2, ao plenário, e tem ali um vidro que é adesivado. Né? Tem ali o adesivo de uma ave. Eu não sei se está adesivado de forma correta aquilo ali, se tecnicamente está certo, porque era bom até para a gente fazer a lição de casa. Né? Dar uma verificadinha se está correto aquilo ali, se não estiver correto, pedir para alterar. E uma terceira pergunta, já emendando, é o seguinte. O professor falou que não existe dados ainda oficiais, pelo menos na literatura, de casos de colisões de animais de vidro no Brasil, não é isso? Não existe alguma coisa estimada a nível nacional ou local, alguma coisa? Houve uma iniciativa, eu não lembro direito o nome dessa associação, não sei se o Pedro lembra, mas eles fizeram um site similar, mas foi antes da época do Facebook. Então ficou um tempo no ar. Tinha o site e tal, algumas pessoas fizeram um registro, mas ele foi tímido no sentido da participação, né, pública. Então ficou alguns anos ali, não foi nada publicado, né? Talvez tenha sido publicado em congresso, mas não assim algo de impacto que seja de acesso fácil, né? E depois desapareceu. Então a nossa aposta agora, com o aparecimento das mídias sociais, que isso seja melhor disseminado pelo Brasil inteiro, a gente consiga dados mais verídicos, né, do que acontece. Porque minha dúvida era em relação a um projeto na questão política. O projeto político se trabalha muito com números, com dados. Né? Então a gente alguma coisa aproximada a nível nacional ou aqui local mesmo, do número desses acidentes, se há forma de quantificar isso, eu não sei. Na estatística, né, a gente fala que a melhor coisa é o censo. E o censo custa muito mais caro e você vai e coloca junto a cada 10 anos, né, no censo, e pergunta lá. E o ideal seria para nós, assim, já observou ou percebeu, presenciou algum acidente com aves em vidro, aí seria o ideal. Só que o que a gente a outra opção seria a amostragem. E a gente está fazendo a amostragem. Então, para a amostragem, a gente precisa de mais tempo para que a gente tenha uma noção melhor. A gente está espantado com a resposta. Tem muita coisa vindo, mas para poder falar assim, tantos mil, tantos por cento, a gente vai esperar, a gente precisa de pelo menos um ano, né, para a gente ter alguma noção. Assim. Só para complementar a história dos pássaros lá do Cabral, a vereadora é especialista em ressuscitar os passarinhos. É mesmo? Várias vezes aconteceu a colisão no vidro lá, ela descia correndo, fazia uma massagem cardíaca lá, o bichinho já... Mas quando eu apresentei o projeto a primeira vez para a Kátia, ela foi ao hospital veterinário lá da universidade, e ela me falou que toda semana tinha acidente lá. Verdade, né? verdade. E continua? Não, a gente se mudou, nós mudamos para o Boa Vista. E perdemos o contato com os pássaros, porque no Boa Vista não tem os pássaros que tinha no Cabral, apesar de ser um bairro vizinho. Talvez o senhor Pedro consiga explicar isso para mim, porque eu, como leigo, não consigo entender isso. Porque senão ia dar uma bronca em vocês. Porque se vocês estivessem morando lá e toda semana aconteceu, a gente não viu o registro de vocês lá. Né? Bom, respondendo a sua pergunta, essa questão dos papagainhos. Sim. Vou lhe dizer o seguinte. Curitiba tem um bando de papagaios verdadeiros que se adaptaram à cidade, que a gente não tem ideia do tamanho da população. O grupo que está nas agrárias, naquela região ali, é chamado o Grupo das Agrárias de Papagaios. Sim. Eles têm em torno de 25 a 30 indivíduos que se reúnem ali, vão e voltam diariamente. Isso. Então, há algum tempo atrás, nós tentamos fazer uma estimativa de quantos papagaios verdadeiros estão na cidade, que fugiram de cativeiro, se adaptaram e reproduzem na cidade. Então, é uma coisa muito interessante saber, porque eles estão voando entre os prédios da cidade. E eles identificaram, o primeiro relato que nós temos, era um papagaio que fugiu de uma gaiola, eram 2 papagaios, a fêmea ficou na gaiola e o macho vinha visitá-la. E, por uma certa ocasião, eles fugiram
e foram, o que eles fizeram? Eles roeram o telhado, entraram no telhado, eles não constroem ninho, eles só aperfeiçoam uma cavidade. Fizeram a postura e começaram, com sucesso, pôr novos papagaios não nascidos, digamos, no ambiente natural, ou seja, num ambiente totalmente urbano, né? E ele se adaptou e ele tem alimento, ele tem condição de reprodução, ele acha o local de ninho com muita facilidade. Então, é uma coisa extraordinária ver esse grupo de papagaios que se locomove. Eles vão até o Bacaxiri, lá tem a base aérea, tem muito eucalipto naquela região, então eles circulam. Assim, a cidade está toda zoneada em relação ao papagaio. Zoneada que eu digo não é bagunçada, mas assim, cada grupo tem as suas regiões de ocorrência. E eu acho isso um espetáculo, uma espécie que todo mundo quer ter, se adaptar à cidade. Quer dizer, não é exclusivo de uma zona estiva, tem arara, canidé, arara vermelha em Campo Grande, em São Paulo, de inúmeras cidades que elas estão usando o ambiente urbano para reprodução. E essa outra questão, se diz que num bairro ou no outro, não tem as mesmas espécies que estão... Sim. Né? O que pode ocorrer é que, assim, tem a cobertura vegetal um pouco diversificada, um pouco diferente de um local para o outro. Isso faz com que a ocorrência de espécies seja diferenciada. Quanto mais árvore você tiver, mais probabilidade de um número maior de espécies estar ocorrendo. Então, é bom a gente prestar atenção. Todo mundo que gosta de observar aves começa a perceber as diferenças que existem entre cada espécie. Então, isso é muito legal, que é o que a gente chama de ciência cidadã. Hoje em dia, é muito usado, as pessoas se aperfeiçoam na identificação de espécies, na observação de hábitos e nessa questão da ocorrência. Saber aonde é que a espécie está ocorrendo. Então, hoje nós temos pessoas que documentam a ocorrência e publicam num site que é mundialmente conhecido, que é o Wikiaves. Então, isso preste bem atenção, se você gosta, veja como tem uma diferença entre locais da cidade. Muito obrigado pela explicação. Agora também eu vou contar um pouco. Eu tenho 6 gatos, né? Dos 6 gatos, 5 são pretos, mas graças a Deus eles não são caçadores de aves. Talvez porque eles tenham convivido muito com os cães, tanto os cães como os gatos da minha casa, eles são cães e gatos ao mesmo tempo. Então, acredito que eles não aprenderam a caçar. Lá no Cabral também existem carcarás e urubus. Inclusive, a gente sabe de algumas incidências de alguns urubus que, nas coberturas, pegam filhotes de cachorro. Então, lá no Cabral, a gente avisa, se você tem um filhote de cachorro, não deixe solto, porque eles caçam mesmo. Quando eles estão com fome, eles vão lá e caçam. E ali, eu acho que como a vegetação tem diversas vegetações, então lá tem aves bem diferentes no bairro do Cabral. Inclusive, ele é conhecido pelo ser um bairro das aves, né? A gente, graças a Deus, deu sorte de estar num bairro que tinha as aves. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês e lembrar que essa audiência pública ela vai estar elaborando um projeto de lei, né? Porque eu me apaixonei pelo assunto, né? E não imaginava que existissem essas pessoas que protegem tanto os animais quanto eu, né? As aves. Então, a gente fica muito satisfeito do pessoal da Cindy Louças estar aqui conosco, né? E estar aberto, porque eu acho que o diálogo é importante nesses projetos um pouco mais polêmicos. A gente tem que estar contando com a presença de todos e com a ideia de todos para transformar isso num projeto que seja bom para todos. Para os animais, para a cidade, para as pessoas que fazem parte do sindicato de louças, enfim, para agradar a todos. Então, a gente fica no aguardo de receber mais informações sobre o assunto. Agradeço a presença de todos vocês e dou por encerrada essa audiência. Muito obrigada.